queria que você, neste momento, pegasse sua Bíblia e abrisse em Lucas, no capítulo 5. Lucas capítulo 5. À medida que você for encontrando, coloque-se de pé em reverência à palavra de Deus, para a gente fazer essa leitura, esta primeira leitura. Lucas 5, verso 1 em diante. Amém? Glória a Deus. Está dito assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E o verso 11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Oremos. Nosso Pai Celestial, esta é a Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, é a verdade absoluta em todo o mundo, em toda a terra, no universo, pois tudo vai passar logo mais, mas a Tua palavra permanecerá para sempre, porque assim disse Jesus. E nós cremos, Senhor, dá-nos do alimento desta palavra, dá-nos, ó Pai, em nome de Jesus, do alimento que necessitamos essa noite, para termos, meu Pai, forças, meu Pai, ânimo e fé para continuar prosseguindo a nossa jornada, para continuarmos, Senhor, debaixo da Tua vontade, para continuarmos sendo orientados pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos, meu Pai, alcançar o final dessa jornada com sucesso, entrando pelos portões celestiais, ó Pai, ouvindo o nosso nome, para sermos, meu Pai, Senhor, aceitos ali, meu Pai, ouvindo a Sua voz declarando: entrem, amados de meu Pai, para o gozo da vida eterna que vos está preparado desde o princípio do mundo. Ó Pai, fala conosco no nome de Jesus. Diga amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Nós temos aqui um momento muito fantástico do mover de Deus sobre a vida dos homens. Certamente Pedro aqui, ele já tem, ele já tem algo, ele já tem algum conhecimento, ele já viu ali, se você analisar a história no princípio, ele já viu alguns milagres de Jesus, ele já viu algumas coisas acontecerem, para que ele pudesse dizer sim, sobre a Tua palavra nós vamos lançar as redes. Mas a verdade é que quando Pedro está dizendo aqui, passamos a noite inteira tentando pescar, a noite inteira nós nos esforçamos. Ele está dizendo, noutras palavras, que foi uma noite sofrida. Foi uma noite sofrida. Eu vejo algumas vezes
eu assisto um programa no Discovery sobre pesca, né? Não sou um pescador, nunca pesquei na minha vida peixes, né? Mas é um programa interessante que mostra a vida dos pescadores. E é uma vida difícil, não é uma vida fácil. E nesse programa, eles mostram a realidade da vida desses homens. E alguns deles acabam não voltando, porque enfrentam tempestades em alto mar. E às vezes acontece do barco afundar e seus tripulantes morrerem. Então é muito dura a vida de um pescador, não é uma coisa fácil. Então aí, lendo esse texto, meditando nesse texto e tendo assistido algum desses programas, eu vejo que realmente era uma vida sofrida. E é até os dias de hoje uma vida sofrida. Aqueles que pescam, né, que tem, né, o seu ganha-pão da pesca. Simão não era diferente. Você vê aqui que o texto diz que eles tinham uma companhia, uma pequena companhia de pesca. E eles passaram uma noite inteira. E imagine que Pedro não era um pescador inexperiente. Ele era um pescador muito experiente. Para ele ter dito para Jesus, né, que eles se esforçaram a noite inteira e não pegaram nada, é porque ele tinha uma convicção: não tem peixe. Não tem peixe, né? Ele é experiente, ele sabia onde jogar as redes, ele sabia os melhores locais para pesca, e ele tentou de todas as suas táticas, ele tentou de todo o seu conhecimento naquela noite, e só foi sofrimento, e não pescou absolutamente nada. E Jesus agora está ali, pedindo licença para trazer ensinamento, pede para afastar esses barcos um pouquinho, e dali ele traz ensinamentos. Dali ele começa a ensinar o povo. E certamente as palavras que Pedro está ouvindo foram palavras que de alguma maneira começaram a encorajá-lo. Começaram a despertar algo no coração dele. E quando Jesus termina o ensinamento, de dar aqueles ensinamentos, ele fala para Pedro: lancem de novo as redes no mar. Lancem outra vez. Acredito que por um momento ele pensou: mas para quê? Se não aconteceu nada a noite inteira. Mas aí ele responde: mestre, olha, a noite inteira a gente se esforçou, a noite inteira a gente sofreu, a noite inteira lança para cá, lança para lá, puxa, puxa daqui, puxa dali e nada. Mas porque és o Senhor, és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Ele obedeceu. Quantas vezes o Senhor fala conosco e a gente resiste? Quantas vezes Deus fala com a gente e a gente resiste? Quantas vezes o Senhor fala conosco e a gente simplesmente não dá ouvidos? Quantas vezes o Senhor fala ao coração, fala conosco até pela palavra, de diversas maneiras o Senhor tem falado com a gente, e às vezes a gente ainda resiste, ou duvida, ou não acredita. E quando isso acontece, Deus não pode operar, Ele não pode agir. Por quê? Porque primeiro a gente precisa ouvir, dar ouvidos, acreditar, crer, para que então Ele possa fazer acontecer. E Pedro aqui, sem muita resistência, ele disse: mas porque é o Senhor, nós vamos lançar de novo as redes. E a palavra diz que eles, quando fizeram isso, assim que eles foram um pouquinho, se afastaram da praia, e foram um pouco mais para o fundo, assim que lançaram a rede, a Bíblia diz assim que eles lançaram, ou seja, as redes certamente nem terminaram de afundar. As redes de pesca, eu não sei como elas são hoje, né? Mas as redes de pesca dessa época, elas eram, né, entrelaçadas como as de hoje, e nas suas bordas, elas tinham bolinhas de chumbo, para que quando batesse na água, essas bolinhas afundassem e puxassem a rede para o fundo. Isso demora um pouquinho, não é imediatamente, mas assim que elas caíram, a Bíblia diz, elas foram cheias de peixes. Elas foram cheias de peixes. E eram redes boas, de boa qualidade. Eles eram pescadores profissionais. Eles estavam lavando as redes quando Jesus chegou.
quando Jesus começou a ensinar, estavam lavando as redes, lavavam sempre as redes para elas não estragarem, para estarem livres, né, de qualquer objeto que pudesse estragar, apodrecer, rasgar, cortar. Eles estavam lavando, então elas estavam preparadas. E quando elas se encheram de peixes, a Bíblia diz que elas começaram a rasgar. Imagine a quantidade de peixes que essas redes pegaram. Imagine. E eles tentaram puxar e não conseguiam, então eles gritaram para que o outro barco também fosse ajudá-los. E quando o outro barco chegou lá, e eles começaram a puxar essas redes, os dois quase afundaram. O que eu quero dizer, o que a palavra quer dizer para mim, o que a palavra quer dizer para você, é que obedecer a Deus traz bons resultados, e resultados surpreendentes. Obedecer à voz do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor, traz bons resultados. Não há como não haver bons resultados quando se obedece a Deus. Lembram-se que eu trouxe uma mensagem anterior falando sobre de nós sermos adoradores verdadeiros. Não adianta querer enganar a Deus, se fazer de santinho, se fazer de obediente, porque Deus nos vê a todo momento, Ele sonda o nosso coração, as nossas mentes, então Ele sabe muito bem o que está dentro de nós. Então não adianta a gente tentar, né, enganar, não adianta a gente tentar, o texto diz, o ditado diz, tapar o sol com a peneira, não adianta, porque a Deus ninguém pode escarnecer dele. Então obedecer é obedecer mesmo. Obedecer não é simplesmente dizer amém, aleluia, glória a Deus. Obedecer não é apenas vir à igreja e participar de um culto, 2 ou os 3 da semana, vir à escola bíblica. Obedecer não é só isso. Obedecer é deixar o Santo Espírito de Deus nos moldar dia após dia. Obedecer é deixar que Ele nos guie e fazer o que Ele nos diz. Não obedecer ou fazer que obedece não trará os bons resultados que a obediência real e verdadeira trará. Você pode notar na Bíblia que aqueles que fizeram a vontade do Senhor, eles foram bem-sucedidos. Eles viveram, né, uma vida bem-sucedida. Não estou falando de riquezas, não estou falando de dinheiro, estou falando de uma vida com Deus, estou falando de uma vida que dá exemplo ao mundo, uma vida iluminada pelo Espírito Santo, ou seja, deixarmos o Santo Espírito nos usar, nos guiar, para que o mundo saiba que existe um Deus, para que o mundo saiba que Jesus é real, de que realmente Ele é Deus. Entendem? Deus quer que nós sejamos os luminares desta terra. Ele quer que a luz de Cristo brilhe através de nós, mas isso só pode acontecer de verdade se nós obedecermos. Eu tenho falado nas últimas 3 mensagens, caráter de Cristo, ele precisa ser forjado em nós. Nós precisamos deixar o Espírito Santo operar isso em nós, sem resistência. E eu vou dizer, se você é chamado de Deus, se você é escolhido de Deus, ainda que você resista, você vai fazer a vontade de Deus. Você vai acabar fazendo a vontade de Deus, mas é melhor não resistir. Porque resistir é tolice. Resistir à vontade de Deus é tolice. Porque se você pertence verdadeiramente a Ele, a vontade dEle vai se cumprir na tua vida. Eu quero dizer isso porque eu vejo, por exemplo, Jonas, um profeta, que resistiu a Deus, que resistiu à vontade de Deus. O texto no seu próprio livro conta a sua história e diz que o Senhor ordenou que ele fosse para uma cidade chamada Nínive, para profetizar a destruição daquela cidade.
Mas Jonas é um rapaz, é um profeta que tem intimidade com Deus, então ele conhece Deus. Ele conhece, ele sabe que Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus misericordioso. E queria sim Jonas ver a destruição de Nínive, certamente ele queria. Porque o povo de Nínive foi um povo que trouxe muito sofrimento para o povo de Deus, para Israel, em tempos antigos, anteriores àquele tempo. E os judeus tinham, uma rixa com esse povo, justamente pelo sofrimento dos seus antepassados, sofridos por este povo. Então ele queria, com certeza, mas ele sabia que Deus, por sua infinita misericórdia, não destruiria aquela cidade. Então ele resistiu. Deus mandou e ele não foi. Ele não foi. Ele foi para outro lado. Deus mandou ele para Nínive, ele estava a caminho de Tarsis. Fugindo. Aí ele está num navio. E aí o navio sofre uma tempestade, vai morrer agora todo mundo. Não, jogam ele na água. Quando ele cai na água, ele é engolido por um peixe. Um grande peixe. E ele fica 3 dias dentro daquele peixe, para refletir melhor o que Deus tinha dado para ele como missão. 3 dias foi suficiente para ele refletir dentro daquele peixe, sem ver a luz do sol. E então lá dentro ele se arrepende. Lá dentro ele pede perdão ao Senhor e se dispõe a cumprir a missão. E aí a Bíblia diz que o peixe lança ele para fora. E dali por diante ele vai e cumpre a missão. Só que chega lá, quando ele vai, profetiza, aquele povo se arrepende, como ele já esperava. Aquele povo se arrepende, o rei daquele povo se arrepende, todo mundo se arrepende, se humilha, se veste com roupas de saco, se humilha com o rosto em terra e começa a clamar a esse Deus para que não sejam destruídos. E aí o Jonas fica irado. Eu sabia, e esse povo não merece essa misericórdia. E aí ali a história conta que num dia cresceu uma grande árvore e fez uma sombra gostosa para ele, e ele deitou embaixo e dormiu. E quando ele acordou, aquela árvore tinha secado, tinha morrido, e ele ficou revoltado, questionou a Deus por quê, daquele acontecimento. Então Deus usou a questão da árvore, a ilustração da árvore, para fazer ele entender aquele povo. Ele disse para ele: esse povo não sabe nem distinguir a mão direita da mão esquerda. Não teria eu misericórdia deles? Eles se arrependeram. E aí então Jonas compreendeu. E certamente nunca mais Jonas deixou de fazer a vontade de Deus. Certamente nunca mais ele se atreveu a resistir a Deus, porque é tolice resistir a Deus. É tolice resistir à vontade de Deus. A vontade de Deus não pode ser impedida, irmãos. Se Deus tem algo, um propósito, e eu sei que Ele tem um propósito na tua vida, esse propósito vai se cumprir. Vai se cumprir. Então não resista à vontade do Senhor. Não resista a um chamado de Deus. Não resista às ordenanças de Deus. Faça o que Deus tem posto em suas mãos. Faça o que Deus disse para você fazer. E se Ele disse para não fazer alguma coisa, não faça o que Ele disse não fazer. Não seja teimoso. Não seja teimosa. Porque a vontade de Deus vai prevalecer. Ninguém muda a vontade de Deus. Nenhum ser na terra, nos céus ou embaixo da terra tem poder de mudar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita. Ninguém vai fazê-lo mudar. O próprio Jó disse: bem sei eu, Senhor, que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Bem também disse o próprio Deus em Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Entendem?
Então não adianta resistirmos, porque resistir vai nos levar a sofrimentos desnecessários. Resistirmos à vontade de Deus, resistirmos o trabalhar de Deus nas nossas vidas, vai nos trazer sofrimentos desnecessários. Vai fazer com que nós andemos por caminhos que não deveríamos andar, e por isso sofreremos as consequências, e elas são desnecessárias. Bastando apenas a gente obedecer à vontade dEle, para a gente prosseguir e sermos bem-sucedidos. Teve quem não entendeu de princípio e quase perdeu a bênção do Senhor. Mas Deus tem planos em todas as coisas, Ele sabe o porvir, não é verdade? Eu vejo, por exemplo, o Naamã, um capitão, um homem poderoso, um homem que era, capitão do rei da Síria. E a Bíblia diz que Deus tinha propósito na vida daquele homem. Ele nem era convertido, ele nem temia a Deus. E a Bíblia diz que ele tinha propósito. E diz que aquele homem, ele era um homem valoroso para Deus. E pelas mãos de Naamã, foi dada uma grande vitória ao rei da Síria. E tudo isso segundo a vontade do próprio Deus. Entenderam? Mas Naamã era leproso. Lá no capítulo 5 de 2 Reis, conta a história dele, diz que ele era leproso. Era um homem valoroso, era um homem respeitado, mas era leproso, estava doente, era um homem doente. E aí a Bíblia diz que uma menina, numa das conquistas da Síria, trouxe uma menina, uma mocinha, como escrava para o reino da Síria. E ela trabalhava ali, no palácio, e ela ouviu as queixas de Naamã. Então ela disse para ele, pediu licença com muito cuidado, falou para ele que do seu povo, lá em Israel, havia um profeta de Deus que poderia trazer para ele a cura. E ele acreditou, então ele foi no seu rei, pediu, o seu rei autorizou, mandou cartas para o rei de Israel, ele foi lá para Israel, levou a carta para o rei, só que o rei da Síria entendeu errado, e pediu para o rei de Israel curar o Naamã. O rei de Israel falou, esse cara está tentando alguma coisa contra mim, tenho eu poder de cura, sou eu Deus, por um acaso, E aí Eliseu ouviu essa conversa, e Eliseu mandou dizer para o rei, manda ele vir até mim, porque ele saberá que existe profeta em Israel, E aí ele foi até lá, e quando chegou na porta da casa de Eliseu, Eliseu não sai para fora para atender o homem, ele manda o mensageiro, e o mensageiro vai e dá o recado de Eliseu, olha, o meu mestre manda o senhor ir até o rio Jordão e mergulhar lá 7 vezes, e o senhor vai ser curado. E aí a história conta que o Naamã ficou irado, revoltado, porque ele é um cara respeitado, ele é um cara poderoso, ele é um cara, bem visto, e ele esperava, a Bíblia diz que ele esperava no mínimo, que o cara saísse lá, o profeta saísse até ele e dissesse, olha, assim manda dizer o Senhor, mas não aconteceu dessa forma. Então ele ficou muito irado, e ainda menosprezou o rio Jordão, dizendo que os rios da Síria eram muito melhores, eram rios mais limpos. E aí então ele ia perdendo a bênção, ia indo embora. Deixou de obedecer por um momento a voz de Deus. Mas coloca uma coisa no teu coração. Olha o Deus de Jonas, misericordioso. Naamã não quis obedecer, ficou com raiva, não entendeu nada e está indo embora. Aí a misericórdia de Deus age, toca no coração dos servos de Naamã, e um deles diz para Naamã, meu senhor, é um rio, é apenas um rio. Se ele falou que o senhor vai se banhar 7 vezes lá e vai ser curado, por que não obedecer? E aí então, ele pensa melhor, tá bom, e vai lá, e no 7º mergulho, ele
foi totalmente curado da lepra. Percebe? Obedecer à voz de Deus, obedecer o que Deus manda fazer, trará bons resultados. Trará bons resultados. Mas às vezes a gente resiste, e às vezes a gente ainda quer dizer ainda, isso aí não é Deus falando não. Não vou cair nessa não. Às vezes a gente ainda quer, né, dar uma que como se não fosse Deus. Mas não tem como, adiante, Deus fala de novo, e fala uma terceira vez, e não dá para você dizer não é Deus falando. É impossível você dizer, não foi Deus que falou. Então não resista, e faça a vontade de Deus, porque os bons resultados vão acontecer. Eles vão acontecer na sua vida. Em Filipenses 1:6, eu sei que você conhece esse versículo, mas é como eu disse, a palavra de Deus, ela vai sempre ser repetida, né? Tem pessoas que esperam alguma coisa nova de Deus. Não, a palavra de Deus está aqui. Nada novo vai ser escrito. Amém? Então ouça a palavra e tome posse dela, porque aí alguma coisa nova acontece na sua vida. Filipenses 1:6. Olha o que vai dizer Paulo. Aleluia. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo foi convencido por quem? Pelo Espírito Santo, de que aquele que começou a boa obra em nossas vidas vai terminá-la. Então eu volto a dizer, não resista. Obedeça. Obedeça. Não questione. Obedeça a Deus. Porque certamente você vai ver o resultado. Você vai ver e viver o resultado de ser um filho ou uma filha obediente a Deus. Entendeu? Alguns dizem que Deus tarda, mas não falha, né? Outros dizem, né? Olha, é melhor obedecer, porque Deus tarda, mas Ele não falha. Então obedece. Pode não ser hoje, mas quem sabe daqui a uns anos. Já falei isso aqui, vou repetir de novo. Deus não tarda. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, e às vezes custa a gente entender isso. Custa a gente entender, porque às vezes nós estamos vivendo um momento da vida em que a gente quer, a nossa carne, ela anseia pelo já, pelo agora, pelo ontem já. Mas não é assim. E aí então dá a impressão que Deus não está ouvindo, ou dá a impressão que Deus está dizendo assim, calma, sem pressa. Aí Deus chega meio atrasadinho, mas faz na nossa vida. Porque dizer que Deus tarda é dizer que Deus se atrasa, né? Mas Deus não se atrasa. O tempo de Deus é uma coisa perfeita. É uma coisa perfeita. Mas a gente quer tudo no nosso tempo, do nosso jeito. A gente pinta como quer que seja. E já em Provérbios está dito, né? O planejar é do homem, mas o concretizar é de Deus. Então a gente pinta, planeja, mas às vezes não é como a gente quer e nem no tempo que a gente quer. É no tempo dele. Às vezes parece que demora, mas irmãos, não demora. É porque a gente precisa entender que temos que passar por situações, temos que viver algumas situações para glorificar e exaltar o nome do Senhor e ter certeza que quando chegar, foi Deus. Eu vou mostrar para vocês 3 passagens, apenas 3 passagens, do que parece ter sido uma eternidade para eles. Por exemplo, Marcos capítulo 5, verso 25.
Marcos, capítulo 5, verso 25 em diante. Encontramos? Uma grande multidão, no verso anterior, 24. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, porque a menina, a filha dele, estava doente, e ele ia lá para curar ela. E aí no 24 diz que uma grande multidão seguia Jesus e o comprimia. E aí no 25, e estava ali certa mulher que havia 12 anos. 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Na outra tradução, um fluxo de sangue. 12 anos. O 26 diz que ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. 12 anos. 12 anos para essa mulher vivendo com uma enfermidade pareceu uma eternidade. Com certeza para ela parecia uma eternidade. Mas interessante é que 12 anos para a vida de muitas pessoas é o suficiente para desistir. Não é? Muitas pessoas por menos tempo já desistiram, não prosseguiram, desfaleceram pelo caminho. Mas essa mulher, 12 anos e ela ainda tinha esperança. E o que fazia essa mulher ter esperança, hein? Senão o próprio Espírito de Deus, dizendo para ela: o teu tempo vai chegar. De alguma maneira, ela sabia que o tempo dela ia chegar. 12 anos, mas ela ainda tinha esperança, porque algo em seu coração certamente dizia: o teu tempo vai chegar. Está marcado o dia. Está marcado o dia. E no 27 diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão. Imagine a dificuldade para ela conseguir chegar até ele. Mas certamente no coração dela estava dizendo: esse é o dia. Esse é o dia. O tempo chegou. E aí diz assim: chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E assim foi. Ela não perdeu a esperança. Ela apenas, de alguma forma, seguiu, o seu coração. Seguiu o que Deus estava ali dizendo para ela. Ela não ouvia com os ouvidos carnais, mas certamente, de alguma maneira, ela tinha certeza de que esse dia chegaria. E ela resolveu esperar, aguardar, ansiosa. E o dia chegou. E ela tinha tudo para ter desistido. Ela gastou todo o dinheiro que tinha, ela perdeu tudo. Com o médico e ninguém resolveu nada e a situação só piorou. Então ela tinha tudo para ter desistido, mas não desistiu. Por que ela não desistiu? Porque o Senhor a amava. E tratou de colocar no seu coração a esperança. E por isso ela nunca desistiu. E por isso o dia chegou. Entendeu? Outro, em Atos 9, Atos 9, verso 32. Atos 9, 32. Posso ler? Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. 8 anos. É difícil entender, né? 8 anos acamado. Mas quem tem esperança em Cristo Jesus, o dia da vitória chega. O dia do renovo, da restauração, da cura chega. Entendeu?
Chega. E diz assim: disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Imediatamente. Todos os que ouvem a voz do Senhor Deus e obedecem, alcançam. A esperança estava dentro do coração dessas pessoas. Eu digo para você, Deus te conhece antes de você ser, antes de você existir. Então Ele já cuidou de tudo na eternidade para nós. Entendeu? Ele já cuidou de tudo para nós na eternidade. Nós só precisamos entender a sua vontade aqui. Porque ela é perfeita e ela vai se cumprir nas nossas vidas. Mas aí a decisão é de cada um. A decisão é de cada um, resistir ou não resistir. Deixar ou não deixar. Todos são chamados por Deus neste mundo. Mas muitos tapam os ouvidos, resistem, não aceitam. Outros ouvem por um tempo, resistem, mas continuam ouvindo, continuam resistem, sofrem consequências, mas por fim acabam dando ouvidos e são sarados, são libertos, são salvos. Percebe os tipos de pessoas? E tem aqueles que ouviu uma única vez e nunca mais abandonou, nunca mais resistiu em nada e permanece sendo guiado pelo Espírito Santo desde sempre. Em cada um, o trabalhar de Deus é de uma forma. Dentre esses, existe esse que não vai ouvir, não quer ouvir e está decidido. Mas dentre esses, existe aquele que vai ouvir e imediatamente vai dar ouvidos, e existe o que vai ouvir e vai resistir por um tempo, mas por fim, ouve, dá ouvidos e é curado. Quem você é desses aí? Bom, você não é do que ouve e dá as costas, porque você está aqui. Mas você é daquele que resiste quando Deus está falando alguma coisa com você? Você é daquele que resiste, duvida, às vezes fala, não, não é isso. Não, isso acho que foi coisa da minha cabeça. Não, isso foi coisa do pastor. Não, isso foi coisa da minha esposa. Não, isso não é vontade de Deus para nós. É melhor a gente desistir disso. É melhor a gente não ir adiante. Ei, nós estamos aqui hoje para ouvir a voz de Deus. E Ele está falando aqui. E Ele está dizendo, não é para resistir, nem desistir. Se desistir, consequências vão vir, porque Ele vai trazer de volta. Vai te trazer de volta. Vai. Então não resista. Vai ser muito mais rápido se não resistir. Amém? E um terceiro caso, são tantos na Bíblia, eu escolhi 3. João capítulo 5. João capítulo 5, verso 2. Amém? Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Existem, várias interpretações para esse texto que dizem que isso na verdade era uma crença, era uma fábula, que não descia anjo coisa nenhuma, porque era um lugar que vivia tendo pequenos tremores de terra. Então quando isso acontecia, as águas lógico tremiam, e aí entrava lá alguém e achava que ia ser curado e assim por diante. E existe quem acredita piamente que aqui o texto está dizendo que isso
acontecia. Bom, lendo o texto me diz que isso acontecia. Amém? Então eu prefiro crer que acontecia. Qual era o propósito de Deus? Não sei, mas acontecia. Amém? É assim que eu creio. Não vou ficar bravo se alguém não crer. É coisa de, ler, meditar e pedir, Deus, me fala. Tá? Mas o que importa não é se o anjo descia ou não descia. Não é se as águas mexiam ou não mexiam. Não é se alguém era curado ou não curado quando isso acontecia. O que importa aqui é o que aconteceu com um homem em especial, que há muito tempo também estava mal, muito mal. E aí, continua aqui no verso seguinte, no verso 5, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Tempo. Às vezes a gente reclama. 38 anos. E às vezes é 1 ano. É 2. É 5 e a gente quer desistir. A gente quer cessar de acreditar. Desistir da esperança. 38 anos. Se ele estava ali, à beira daquele tanque, é porque ele tinha esperança de que um dia ainda seria curado. Entendeu? Deus tem um dia marcado para cada um. É Deus quem marca o dia, não somos nós. Ok? Quando o viu deitado, Jesus quando o viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus vai e pergunta, você quer ser curado? Jesus pergunta para ele, Jesus sabe, mas Jesus quer ouvir dele, entendeu? A gente ri porque assim, é claro que ele queria ser curado, meu Deus do céu, 38 anos ali, naquela situação, quem levou ele ali também queria ser curado, abandonou ele lá, então ele tentava se arrastar para ir para dentro da água, e Jesus olha, você quer ser curado? Lógico que ele quer ser curado, e Jesus sabe disso. É a mesma coisa quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, ele fala assim, você quando quiser orar, entra no teu quarto em secreto e fala a Deus em secreto. Antes de você abrir a tua boca, Ele já sabe o que você vai dizer, mas Ele quer ouvir de você. Então é isso aqui, Jesus queria ouvir do homem, eu quero ser curado. Jesus queria ouvir, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, mas... Aí outra resposta, olha a resposta, Senhor, não era mais fácil, eu quero, não, ele diz, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha a misericórdia de Deus, olha a misericórdia de Jesus, ele podia dizer, não é isso que eu estou te perguntando, homem, estou perguntando se você quer ser curado. Não é se você vai conseguir entrar lá ou não, é se você quer ser curado. Mas olha a misericórdia de Jesus. Jesus diz para ele, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. O dia estava marcado, era aquele dia. O homem tinha esperança, só não sabia quando aconteceria, mas ele não desistiu. E depois que isso acontece com esse homem, ele é uma nova criatura. Ele louva a Deus, ele adora a Deus. E você vai ver essa história se repetindo em outros, que ao serem curados por Jesus, passaram a andar com Jesus, a seguir a Jesus, a obedecer a Jesus. Então, não adianta resistir, não dê a resposta errada para Deus. Se Deus está dizendo, você vai fazer o que eu te pedi? Diga sim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, faça a vontade de Deus. Mas tem um monte de gente criticando, mas tem um monte de gente dizendo que eu não vou conseguir, tem um monte de gente falando que isso não é para mim. Ei,
ouça a voz do Senhor. Você vai fazer o que eu te pedi. Eu estou com você, eu serei contigo. Agindo eu, quem vai impedir? Faça a vontade de Deus. Talvez a gente tenha que se humilhar para isso. Talvez para fazer a vontade de Deus em algum momento a gente tenha que se humilhar. Humilhe-se. Porque aqueles que se humilham diante do Senhor, para Ele exalta adiante. Ele vai exaltar. Simplesmente ouça e obedeça. Porque o resultado vai ser bom. Vai ser bom. Grandes coisas, não diz um louvor assim? Ainda estão por vir. Mas na vida de quem? Dos que obedecem. Dos que obedecem. E se resistir, como eu já disse aqui, não vai ser agora. Vai penar um pouco mais porque está resistindo. Mas a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar. Não adianta brigar com Ele. Ah, eu queria agora. Não é agora. Obedeça. Não vou obedecer. Vai para dentro do peixe. Vai para dentro do peixe. Porque vai ter que entender, vai ter que depois parar, pensar. Porque Deus, Ele prepara esse tempo para reflexão quando a gente não quer obedecer. Jogou o Jonas para dentro do peixe, ficou lá tendo que refletir à força. Não tinha o que fazer mais. Entendeu? Então vai resistir para dentro do peixe. Aí quando refletir, entender e dizer, Senhor, me perdoa, para fora do peixe, prossiga em fazer a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Guarda esta mensagem no teu coração. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. E através da tua vida, é só obedecer. E às vezes Deus diz, desça. Essa parte é difícil. Desça. Muitos não querem descer. Já querem ficar no alto e subir mais. Mas às vezes Deus vai dizer, desça. Então desça. Vai valer a pena. Desça. Porque depois Deus vai fazer você subir com louvor. Com vitória. Amém? Qual foi a mensagem para nós hoje? Não resista. Obedeça a Deus. Obedeça a sua voz. Amém? Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Fale você com Deus acerca daquilo que Ele falou contigo. Vai dizer sim para Ele? Vai dizer, Senhor, eu vou obedecer. Me ajuda a conseguir isso. Pai, eu te peço, Senhor, a tua misericórdia, que ela tenha, meu Pai, se renovado aqui essa noite. Eu sei que ela se renovou aqui essa noite. E eu sei, Pai, que o Senhor está dando novas oportunidades para que nós possamos cumprir com o nosso chamado, para que nós possamos cumprir, Senhor, com a tua vontade, obedecer os teus mandamentos, Senhor, para que nós possamos, meu Pai, ser bem-sucedidos nesta terra, para o louvor e glória do teu nome, para que o Senhor seja exaltado, Senhor, através das nossas vidas, para que o Senhor seja conhecido através de nós, para que o Senhor Jesus seja visto em cada um de nós nesta vida. Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, toda barreira, todo obstáculo, Senhor, toda obra de impedimento não será capaz, meu Pai, de nos impedir, meu Pai, de alcançarmos, meu Pai, o sucesso, meu Pai, através da nossa fé. O Senhor não vai conseguir nenhum mal, Senhor, vai conseguir nos parar, porque a tua vontade é que prevalece, a tua vontade, Pai, é que predomina, e a tua vontade para nós é para que nós sejamos vitoriosos, vencedores, mais do que vencedores, como escreveu Paulo. Pai, assim seja na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã. Ouçamos a tua voz, a obedeçamos e façamos o seu querer. Forja em nós o caráter de Cristo Jesus, forja em nós um novo caráter, o caráter de Cristo Jesus, Pai,
para que o mundo saiba que Tu és o Senhor das nossas vidas e para que nós tenhamos, meu Pai, a vida eterna, Senhor, adiante. Oh Deus Todo-Poderoso, livra-nos do mal, livra-nos, meu Pai, de toda tentativa das trevas de nos destruir. Não nos permita, não nos deixe cair nas tentações do inimigo, Pai. Oh Pai, continua livrando cada um de nós e nos levando a caminhar, meu Pai, pelo caminho estreito que leva à salvação, pela porta estreita que é Cristo Jesus, Pai. Que nós possamos a cada dia nos parecer mais com Ele, que nós a cada dia possamos nos identificar mais com Jesus, Pai, e menos, meu Pai, com a nossa velha criatura. Deus eterno, Deus glorioso, que a partir daqui nós possamos continuar deixando o Seu Espírito operar em nós esta boa obra, que não haja resistência, que não haja, Senhor, uma resistência, um questionamento, um confronto, mas que nós nos ajoelhemos diante do Senhor e digamos: Pai, faça-se em nós o Teu querer, a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e agradável, Pai, no nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Pode vir, Rafael. Glória a Deus. Amém. Vamos estar nos colocando de pé. Vamos estar orando para o encerramento desse culto, amém? E não venhamos esquecer que no domingo a gente vai ter a nossa Santa Ceia, amém? Que você possa estar aí no momento do culto, estar trazendo 1 quilo de alimento, que tem ajudado muitas pessoas, amém? Nós possamos estar aí honrando com esse compromisso, que esse Deus é maravilhoso e tem provido na mesa de algumas pessoas através dessas doações que nós trazemos, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Obrigada por tudo que o Senhor derramou nesta noite, pelo Teu cuidado, pelo zelo que o Senhor tem com cada um de nós, pelo Teu amor que transborda, Senhor, em palavras. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te adoramos, Pai, nós engrandecemos o Teu santo nome, Pai. Obrigada, Jesus, pelos Teus conselhos através da Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo Teu direcionamento através da Tua palavra, Jesus. Nós engrandecemos o Teu santo nome, Pai. Aqui está Teu povo, Jesus. Ouvimos a Tua palavra, Senhor, que nós venhamos guardá-la verdadeiramente nos nossos corações. Pai, que nós venhamos viver verdadeiramente, Pai, pôr em prática tudo aquilo que nós temos ouvido sobre este altar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, venha, meu Deus, continuar falando com cada um de nós. Venha continuar, Senhor, nos guiando, nos alertando, mostrando a Tua vontade todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, leva cada um de nós, Senhor, guardado, Jesus. Assim como o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares. Nós declaramos que nem o mal, Jesus, virá, Deus, em nossa direção, porque o Senhor vai à nossa frente, vai nos guiando, Jesus. Nós possamos retornar, Pai, em breve para esta casa, no domingo, Senhor, para a escola bíblica, nós possamos aprender mais de Ti. Logo mais à noite nós venhamos nos reunir, Pai, com nossa família, para novamente, Senhor, estar aí, Jesus, ceando na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Vem com cada um de nós todos os dias, Senhor. Todos os dias esteja conosco, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor. Muito obrigada por tudo, Jesus. Amém. Glória a Deus. Ela falou. Amém. O pastor só pediu para reforçar o pedido do quilo de alimento, tá bom? Todos os meses a gente recebe uma doação de 10, 12 cestas básicas, né? E aí a gente, com aquele que você traz, a gente consegue fazer mais umas 5, 6. Então vai quase 20 cestas básicas. E pessoas que realmente necessitam estão sendo ajudadas. Vocês podem ter certeza disso, tá bom? São pessoas que precisam mesmo, estão sendo ajudadas. Então, continue abençoando essas pessoas, tá? E reforçando a escola bíblica pela manhã, às 10 horas no domingo. Aprender de Deus é o caminho para uma vida feliz. Amém? E às 18 horas o culto da Santa Ceia. Se prepare, jejue,
ore, medite na palavra, porque certamente no domingo à noite, Cristo vai bradar no seu coração. Amém? Certamente isso vai acontecer. Convide outras pessoas para conhecerem, né, a Cristo Jesus aqui nessa igreja. Chamem essas pessoas com carinho, né, sem serem chatos, né? A gente não pode ser chato, mas convida, ora antes, convida, porque eu sei que tem pessoas aí que estão sendo ministradas por um ou outro aqui e que logo mais vai vir para esta casa. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu sinto isso aqui em nome de Jesus, ok? Então, estenda as suas mãos. O amor do Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Santo Espírito esteja sempre em nós, conosco, desde agora e para sempre. E a igreja de Cristo diga amém. Deus abençoe.